Eu quero tratar com você aqui de um assunto que é bastante intrigante. É essa questão da realização dos desejos. O que realmente importa é realizar desejos ou realizar a verdade? Pode ser que pareça estranho essa pergunta. Realizar desejos ou realizar Deus? O que para você realmente importa? Precisamos compreender algumas coisas aqui. Aqui no canal, nós estamos trabalhando com você o fim do sofrimento e, portanto, a realização de um estado interno de completude. Onde há completude, não há insatisfação. Onde há completude, não há infelicidade. Se a completude está presente, não há desejos. Então, há uma coisa aqui bastante intrigante para todos nós. Nós temos uma ideia de que, ao realizarmos desejos, sonhos, propósitos, seremos felizes. É isso que eu quero questionar aqui com você. Observe, na vida, quantos desejos você já realizou. Quando você realiza um desejo, você não só não encontra a felicidade nessa realização, como quando o efeito da alegria, da satisfação, do prazer desse desejo realizado termina, logo um outro desejo surge. Então repare que quando nós realizamos um desejo, nós não estamos completos. Nós não estamos de verdade felizes. Então, na vida, o que nós conhecemos é momentos de satisfação. São momentos de satisfações que ocorrem em relação direta à temporária completude de um sonho, de um projeto ou de um desejo realizado. Mas isso não é permanente. Assim sendo, o que nós temos conhecido na vida é a impermanência quando realizamos projetos, sonhos ou desejos. Então, será que é isso que, na verdade, estamos buscando quando estamos na procura da satisfação, do preenchimento, da completude dentro dos projetos, das realizações, dos sonhos e dos desejos? É isso que nós precisamos investigar juntos aqui. Nossa ênfase aqui está na compreensão daquilo que se processa dentro de cada um de nós. A todo momento, nós estamos dentro de um movimento interno, psicológico, interior que desconhecemos. É esse movimento da mente. A mente é, por natureza, inquieta. Essa inquietude da mente é insatisfação. Então, a base das buscas que temos em todos os níveis é, na verdade, a insatisfação.
Então, nós estamos, na verdade, procurando algo como uma satisfação permanente. Mas a estrutura e natureza da mente, desta mente que nós temos, é de insatisfação completa, é de insatisfação permanente. Então, por mais que realizemos algo, a insatisfação estará lá. Porque é da estrutura, repito, é da natureza da mente viver nessa insatisfação. Então, nós queremos tratar com você da beleza, da importância, do valor real, da realização da completude, daquilo que realmente nos fará felizes, daquilo que realmente importa compreender. Eu não disse alcançar, mas compreender. Quando estamos lidando com a completude, com essa totalidade de ser, com a real satisfação, que é, na verdade, o fim desse movimento interno psicológico de condicionamento dentro de nós, que é essa condição da mente em sua insatisfação, nós estamos lidando com aquilo que não está no tempo. Vamos compreender isso aqui de uma forma muito clara. Toda realização, tudo aquilo que você alcança, alcança no tempo. Se alcança no tempo, se realiza no tempo, está dentro do tempo. Assim sendo, não é parte daquilo que está agora aqui. Quando tratamos da realidade de Deus, da realidade daquilo que é inominável, indescritível, que é essa realização divina, estamos falando de algo que não está no conhecido. Portanto, não está dentro desses projetos da mente em sua insatisfação. Não faz parte do tempo. Estamos tratando de algo que está agora aqui. Agora, nesse instante, aqui. Você já deve ter notado que os momentos de alegria, eles são momentos que aparecem e desaparecem. Quando eles aparecem, nós transformamos esses momentos de alegria, ou procuramos transformar esses momentos de alegria numa memória, numa lembrança. Então isso já começa a fazer parte do passado, começa a fazer parte do tempo. Esse momento de alegria em nós, nós o transformamos num momento de prazer. E depois vamos em busca disso. Então a nossa procura pelos desejos é a busca da satisfação permanente, do prazer, em algo para ser realizado no futuro, com base numa ideia, num pensamento, numa memória. Então nós estamos na procura da alegria. No entanto, a alegria não se encontra. O que nós encontramos é o prazer, é a satisfação, é o preenchimento. E tudo isso é algo temporário, porque é algo dentro do próprio tempo. Precisamos compreender que nada nos fará feliz. Porque a felicidade não reside no tempo, como a alegria não está no tempo, como o amor não está no tempo, o prazer está no tempo, a satisfação está no tempo, o preenchimento está no tempo. Então nós podemos ter a satisfação temporária, o prazer temporário,
o preenchimento temporário. Quando realizamos um sonho, quando realizamos um projeto, quando realizamos um desejo. Estamos juntos? Aqui eu quero lhe dizer algo. Sim, há uma possibilidade nesta vida da realização de Deus. Realizar Deus. Isso é o fim da incompletude, da insatisfação. Isso é o fim da mente. Uma vez que essa mente vive dentro dessa insatisfação, ela vive na insatisfação. O seu movimento é um movimento de incompletude. Então, o ser humano, ele jamais encontrará a felicidade. Tudo que ele pode encontrar, tudo que nós podemos encontrar, nessa particular postura ou posição de ser um ser humano, tudo isso tem que ser investigado, tudo isso tem que ser compreendido. Todo esse movimento, assim, do ser humano, esse psicofísico ser que somos, que está aqui se mostrando na vida, que se move com base nesse movimento de pensamentos, de sentimentos, de emoções e particulares percepções. Eu digo particulares percepções porque são percepções com base em um fundo de história, de memória, de condicionamento cultural, de condicionamento espiritual, de condicionamento social, de condicionamento psicológico. Esse movimento é naturalmente o movimento da incompletude, é naturalmente o movimento da ilusão. É necessário descobrir a realidade daquilo que somos. Assim como ser um indivíduo, ser uma pessoa, tudo isso faz parte de um conjunto de imagens que o ser humano, como nós nos designamos, tem sobre si próprio. Romper com tudo isso é tomar ciência de uma realidade fora desse conjunto de ideias, de conclusões, de avaliações, se sustentando no pensamento, se sustentando no entendimento intelectual, se sustentando no conjunto de crenças de cultura humana. Romper com tudo isso é ter o contato com algo fora de tudo isso que é conhecido. Então, a realização da verdade deste ser, a compreensão disso requer que você compreenda primeiro esse ser psicofísico, essa assim chamada criatura humana, como você se vê. É muito simples a gente perceber, quando somos honestos, o quanto somos, nesse momento, invejosos, ciumentos, possessivos, apegados a experiências, tendo uma visão do mundo a partir das ideias que o próprio pensamento tem nos dado sobre o mundo, sobre o outro, sobre nós mesmos. Tudo isso nos mantém numa condição psicológica e física dentro de uma prisão
Então nós vivemos nesta insatisfação, porque estamos vivendo na mente. Aqui, a mente é esse conjunto onde tudo isso se encontra. Aquilo que nós chamamos de mente, essa parte mais superficial e a parte mais profunda, a mais profunda, essa parte oculta, é o que em geral nós chamamos de inconsciente. Essa parte periférica, essa que nós temos mais acesso a ela na maior parte do dia, é aquilo que nós chamamos de consciente. Mas a mente, na verdade, ela é um conjunto, uma coisa única, e ela contém tudo isso que estamos aqui descrevendo. Essa mente é a mente desse eu, a mente egóica, dentro do seu padrão de condicionamento egóico, vivendo nesta condição onde há medo e desejo. Quando há real completude, quando há real satisfação, não há desejo. O desejo, ele tem um outro lado, é a presença do medo. Observem muito bem isso. Não há nenhuma separação entre desejo e medo. Estamos falando da mesma coisa. Se há desejo, há medo. Quando o medo está presente, o desejo surge, o desejo de se livrar. Quando o desejo está presente, o medo está. O medo de não alcançar, o medo de não conquistar. Tudo isso faz parte do tempo, um tempo que o pensamento tem construído, que essa história psicológica, dentro desse modelo de mente humana, tem construído. Aqui o que nós estamos vendo juntos é a possibilidade da realização de Deus. Realizar Deus. Isso é o fim do medo. Isso é o fim dos desejos. Temos que estudar isso, não nos livros, e sim dentro de nós mesmos, como nós funcionamos. Observe a insatisfação interna. Tome ciência dessa insatisfação, desse estado da mente. O medo é parte disso. Nós temos medo de não alcançar, medo de não obter, medo de não se livrar, medo de perder, medo da vida, medo da morte. O medo está em toda parte, em todos os lugares. Essas partes, esses lugares, não são externos. É algo interno. É a mente projetando sempre no futuro, com base em sua frustração, em sua decepção, em seu sofrimento passado. É assim que o medo funciona. E o desejo é a busca da completude. É a tentativa de se livrar, de obter,
Notem que é o mesmo movimento, é sempre o mesmo movimento. Você carrega o desejo porque carrega o medo. Essa condição psicológica em nós, que é a condição da mente, em sua insatisfação, nos coloca sempre numa posição interna de insegurança e, portanto, de medo e desejo. Algo presente nisso tudo que precisa ser compreendido é a questão da contradição. Não estamos satisfeitos com o que somos, então temos uma ideia do que deveríamos ser. Não estamos satisfeitos com o que temos, então nós temos uma ideia do que deveríamos ter. Então há uma insatisfação que se mostra como um estado interno de contradição. Porque eu não sou, mas eu desejo ser. Então há sempre esse vir a ser dentro de nós, esse alcançar dentro de nós. Nós vamos explorar isso aqui com você. Essa contradição nos mantém nesta posição interna de sofrimento. E porque sofremos, estamos buscando algo que possa pôr fim a esse sofrimento. Então ficamos nesse vir a ser, nesse alcançar, nesse obter ou se livrar. Podemos descobrir aqui nesse momento como olhar para isso. Ao invés de projetarmos o fim da insatisfação, ao invés de projetarmos uma ideia de uma satisfação permanente em uma dada realização, projetos, sonhos, desejos, podemos tomar ciência dessa insatisfação aqui, nesse instante. Podemos tomar ciência dessa incompletude aqui, nesse instante. Desta insatisfação interna que é o próprio movimento da mente. Será que a mente pode se tornar ciente do seu próprio movimento? Apenas quando a mente começa a dar atenção a ela própria e observar como ela funciona, é que esse movimento do vir a ser termina, do alcançar termina, do se projetar no tempo termina. Porque nesse instante a mente está se tornando ciente dela própria. Isso se torna possível quando a mente se aquieta para observar o seu próprio movimento. Então, notem que coisa fascinante estamos colocando aqui para você. A realização da completude, da felicidade, da verdade, ou de Deus, é aquilo que está presente agora, aqui, quando a mente se aquieta. Quando há uma quietude natural, que ocorre de uma forma muito simples quando a mente se torna ciente do seu próprio movimento. Assim, estamos numa proximidade com esse estudar a nós mesmos. Então, temos a verdade da revelação da meditação. Reparem que essa meditação requer esse estudar a nós mesmos, que é autoconhecimento. Tomar ciência do próprio movimento da mente, do seu movimento de medo, desejo, tudo isso se assentando nessa insatisfação, produzindo essa contradição de eu sou isso, mas eu quero ser aquilo. Eu tenho isso, mas eu quero ter aquilo. Compreendem?
Tomar ciência do próprio movimento do eu, desse movimento da mente, é ter uma aproximação da meditação. É isso que estamos enfatizando aqui, dentro desse canal. Nós temos encontros online, onde estamos trabalhando isso com você. Tomar ciência desta verdade, daquilo que se passa, daquilo que se processa dentro de cada um de nós. Isso é uma aproximação da verdade. Da verdade sobre o seu ser. Da verdade sobre a realidade divina. Da verdade, da real meditação. Dessa forma, nós nos aproximamos de uma revelação daquilo que nos faz feliz. Não é daquilo que lhe fará feliz, mas sim daquilo que nos faz feliz. Aquilo que nos faz feliz é agora. É o silêncio desta presença indescritível, inominável, que traz ou manifesta esta completude de ser. Então está agora aqui a felicidade, a alegria, o amor, a paz, a completude. Percebam claramente isso. Não está em nenhum objeto, em nenhuma pessoa, em nenhum outro lugar. As pessoas gostam de viajar, ok. Uma satisfação impermanente você encontra numa experiência de prazer, ao ter passado por momentos de alegria, como foi colocado agora há pouco, você transformou isso em uma memória de prazer. Então você pode repetir o prazer, não a alegria. A alegria acontece e termina. O prazer vem sendo buscado. Esse prazer sendo buscado é o desejo. Isso não é felicidade? Estamos tratando da felicidade de ser. Isso é agora, aqui. Então, quando existe essa libertação do sofrimento, isso requer esta libertação do desejo e do medo, desta condição psicológica de ser alguém e de se mover no mundo nesse sonho de existência, nesta busca, nesta ânsia, nesse desejo por mais. Ter um olhar para si mesmo, ter uma aproximação da verdade, da revelação daquilo que é você, quando o eu, o ego, não está. Estamos fazendo isso em encontros presenciais também, em retiros. Estudar a nós mesmos, tomar ciência daquilo que se processa dentro de cada um de nós. Quando temos essa aproximação, dentro desta visão da real meditação, de uma forma prática, vivencial, aqui no canal nós temos uma extensa playlist tratando desta aproximação da verdade do autoconhecimento e da real meditação de uma forma vivencial. Você pode dar uma olhada aqui no canal, nessa playlist. Todo o material aqui dentro do canal. Estamos investigando com você a verdade sobre quem é você, quando esse sentido desse mim, desse eu, não está mais presente. Então, de verdade, o que precisamos é de realizar sonhos. Precisamos desta lei da atração. Qual é a verdade sobre
essa questão de realizar a verdade sobre quem somos. Então, na verdade, o que nós realmente estamos precisando é de alguma coisa fora. Tudo que a vida pode nos dar externamente, porque ela nos deu, não é você. Quando você se vê como alguém separado recebendo algo da vida, isso não é seu. Então, isso que você acredita ter, você não tem. Quando essa realização da verdade de Deus está presente, não há mais separação entre você e a vida. Então, a vida não lhe dá nada, porque você não é alguém presente para receber. Você é a vida, e a vida é tudo. Então, você é tudo e de nada precisa. Essa é a condição interna daquele que realizou o seu ser, daquele que está vivendo a natureza de Deus, a natureza da vida, a natureza dele mesmo. Não há qualquer separação entre você, Deus e a vida, naquilo que é você. Aqueles que descobriram a verdade sabem que a única realidade presente na vida é a não dualidade. Na Índia, os sábios chamam isso de Advaita, a não separação. O primeiro sem o segundo. Essa é a realidade de Deus. Essa é a realidade do seu ser, a realidade da vida. Isso está presente quando a mente egóica não está. Quando esse movimento, que é o movimento do pensamento, que é toda essa condição de condicionamento de cultura humana, não está mais presente. Então, algo novo, indescritível, inédito está presente. É a realidade de Deus. Então a pergunta é: Deus ou os desejos? Realizar Deus ou realizar desejos? Quando as pessoas perguntam como realizar os sonhos, as metas, os propósitos, os desejos, como compreender a lei da atração, tudo que elas estão, na verdade, procurando, buscando, é elas mesmas. Só que a mente está projetando isso do lado de fora, está dizendo que alcançando algo, você será alguém, ou você terá esta paz, esta liberdade, esta felicidade e tudo mais. Tudo isso é completamente falso. Uma grande viagem ilusória de uma identidade que se separa da vida, que se separa da existência, que se separa de Deus e acredita ter essas necessidades porque está vivendo dentro dessa insatisfação, dessa incompletude. Assim, nesse instante, eu quero lhe convidar a aprofundar isso, trabalhar isso. Nós temos encontros aqui, como disse agora há pouco, online, nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp.
para descobrir a verdade deste ser que você é. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Ah, e deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? A gente se vê. O natural estado de pura consciência, onde não há nenhuma separação entre você e Deus, é quando então, a partir desse instante, o seu olhar é o olhar de Deus, o seu perceber é o perceber de Deus.